Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre geração distribuída, isso mesmo, GD, com o Felipe Braz, que é sócio no BCVL Advogados. Mas antes de passar a palavra para o Felipe se apresentar, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Depois desse pequeno comercial, Felipe, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, obrigado pelo convite, Fabiola. É um prazer estar aqui no podcast. Eu acompanho já há bastante tempo o trabalho da Rede Energia, então é uma satisfação muito grande estar com vocês. Meu nome é Felipe Braz, eu sou sócio do Departamento de Infraestrutura e Regulatório do Braz Coelho Veras Lesse Bueno Advogados, ou BCVL. Sou também presidente da Comissão de Energia do IBDRE, que é o Instituto Brasileiro de Direito Regulatório. E também sou professor do módulo de concessões do setor elétrico do LLM de Infraestrutura e Regulação da FGV Direito Rio. Minha atuação é basicamente focada no setor elétrico, né? Atuo nos 3 principais segmentos, né, de geração, transmissão e distribuição, e vai ser ótimo estar podendo bater esse papo aí com vocês sobre GD, que é um tema tão complexo e polêmico ao mesmo tempo, né? Obrigada, Felipe. Na verdade, eu encontrei o Felipe porque ele postou um artigo excelente sobre o tema, muito completo, e aí eu fiz a pergunta: Felipe, você topa a gente conversar um pouquinho sobre esse artigo aqui? Então a gente selecionou algumas perguntas e vamos em frente então. Agradeço demais a tua presença e já vou perguntar para você, por que afinal a GD é um tema tão polêmico no setor elétrico? Olha, tem um ditado, Fabiola, que fala que você nunca deve contratar para sua empresa alguém que você não pode demitir depois, né? E essa mesma lógica ela se aplica muito bem para o subsídio, né? O subsídio, quando ele é criado, é muito difícil você removê-lo depois. E hoje eu acho que a polêmica grande em torno da geração distribuída muito é por conta da situação do subsídio, né? A gente tem uma discussão no setor elétrico que ela não é mais técnica, né? Ela é uma discussão sectária, parece briga de torcida organizada, né? De um lado, quem defende GD, né, ignora todos os argumentos possíveis do outro lado, e também, muitas vezes, quem está do outro lado defendendo ou os consumidores cativos ou as distribuidoras, acaba também ignorando vários dos pontos positivos da própria geração distribuída. Então, eu acredito que o motivo do tema ser tão polêmico é porque, no final do dia, os interesses eles não são pelas questões técnicas em si, mas pela questão financeira dos subsídios que são estabelecidos aí no âmbito da geração distribuída. Então, isso mexe no bolso de todo mundo, né? As pessoas que investiram no setor, no segmento de geração distribuída, colocaram um dinheiro considerável, né, para desenvolver esses projetos, e aí acaba com que a gente tem um fervor nessas discussões, mas que eu acho que, principalmente para os interlocutores técnicos, eles têm que se distanciar, na medida do possível, desse conteúdo pessoalizado da discussão e focar realmente no que interessa, que é a estabilidade e sustentabilidade do setor elétrico, né? Porque o setor elétrico, todos os usuários de geração distribuída participam dele, então o interesse ele acaba sendo comum de preservação do setor como um todo, né? Mas eu acredito que é isso. Acho que o papel principalmente das associações, a Absolar e a Abrad, e entre outras, acabam elevando o tom dessas discussões também, porque evidentemente que as associações defendem interesses dos seus associados, mas é um debate que eu acho que tem muito espaço para discussão técnica realmente com relação a isso.
Ah, ótimo, acho que deu para entender o porquê é polêmica. Agora, você falou de subsídio cruzado. Você tem como explicar para a gente melhor como é esse subsídio que existe entre os consumidores que adquirem GD? E é bom lembrar que esses consumidores são regulados, são os, né, os ditos cativos, né? Então, seja essa GD local ou remota. Então, e esses demais consumidores regulados que não têm GD? Então, como é esse subsídio entre quem é regulado e tem GD e regulado e não tem GD? Perfeito. Bom, primeiro é importante a gente se situar um pouco sobre como que era a situação da GD antigamente e como é hoje, né? Porque o estabelecimento desse subsídio decorre da situação como era a geração distribuída e principalmente a geração solar no momento da criação desse subsídio. Então, assim, a GD ela foi introduzida pela 482 da ANEEL, né? Todo mundo sabe disso, que é a de 2012, né? Então, tem 12 anos aí basicamente essa resolução. Em 2012, praticamente não existia energia solar no Brasil, né? Se existia, era muito incipiente. Salvo engano, o primeiro projeto de energia solar no Brasil ele é de 2011. Então, realmente era algo incipiente, insignificante naquele momento. Então, por conta disso, a ANEEL ela decidiu criar um incentivo regulatório para o desenvolvimento da fonte de geração distribuída, que basicamente uma geração que não fosse centralizada. E como que isso foi feito na época? Né? A ANEEL ela estabeleceu uma isenção para o usuário de GD, tanto da tarifa de energia, que é a ATE, quanto, de outro lado, da tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TUSD. Então, esses agentes, no momento da compensação do crédito da energia que eles geram, eles não pagam tanto a tarifa de energia, porque eles entregaram essa energia no sistema, mas também não pagam a TUSD, que é o uso do sistema de distribuição. Qual que é o problema disso, né? O problema é que a conta ela não se paga sozinho, né? Então, quando alguém deixa de pagar a conta, outra pessoa precisa pagar por ela. Então, muitas vezes, quando a gente fala de subsídio, a gente imagina que, não, só não estou cobrando uma pessoa. Mas não é isso que acontece, né? Eu estou basicamente pegando o que essa pessoa não está pagando e alocando para outra pessoa pagar por ela. Então, essa é a lógica do subsídio cruzado, né? Então, quem que passou a pagar a conta do usuário da GD? A conta dele foi repassada para o consumidor cativo, né? Ela foi alocada dentro da CDE, que é a conta de desenvolvimento energético, e a CDE está alocada dentro da TUSD. Então, a partir desse momento, todo o uso do sistema de distribuição que não é pago, não é remunerado pelo usuário da GD, passou a ser remunerado pelos consumidores cativos das distribuidoras. O que acontece? O problema é que hoje a situação ela é absolutamente diferente de 2012. Né? Hoje, atualmente, a gente tem uma capacidade instalada de geração distribuída que é muito diferente daquilo que a gente via de geração solar no início da concessão desse subsídio. Então, só para dar um contexto, em 2017, o Parque Gerador Nacional, ou seja, né, a matriz energética brasileira, ela tinha 0,24 GB de potência instalada, isso em 2017. Hoje, a gente tem mais de 26 gigas de potência instalada. Então, a gente tem aproximadamente aí 2 milhões de usinas de GD que estão conectadas no sistema. Então, se a gente for ver toda a capacidade instalada de geração distribuída atualmente, a gente tem uma capacidade instalada que é superior a Itaipu e Belo Monte juntas, que são basicamente a segunda maior hidrelétrica do mundo e a terceira maior, né? Que são as duas. Então, a geração distribuída ela acabou nesse período. Se a gente olhar de 2017, que ela começou realmente a aumentar, para 2023, a gente tem um aumento de cerca de 10.000% da geração distribuída no Brasil. Né? Então, o número é muito grande. Né? E algumas pessoas, elas até hoje tendem a falar o seguinte: olha, mas a 14.300 fez um regime a Lei 14.300, que é o marco regulatório da GD, ela fez um regime de transição do subsídio. Então, por isso, a tendência é que diminua os pedidos de acesso e o desenvolvimento desse tipo de projeto. Só que, por enquanto, isso não é o que a gente está vendo ainda. Né? Se a gente for olhar ano passado, e a 14.300 ela é de 2022, né? Então, se a gente for olhar no ano passado, a gente teve 8 gigawatts de capacidade instalada de GD no período de 12 meses. Então, a capacidade instalada ela é superior à usina de Tucuruí, por exemplo, que é a terceira maior do Brasil. Né?
Então, me parece que o regramento e o regime de transição feito pela 14300, ele ainda não é suficiente para conter essa situação de aumento exponencial aí da geração distribuída. Eu dei uma olhada no painel de monitoramento da geração da ANEEL essa semana. Se a gente olhar de 1º de janeiro até o final do mês passado, a gente teve 3 gigawatts de conexão de GD, né, nesse ano de 2024. Então, assim, em 6 meses a gente teve a usina de Jirau conectada no sistema, né? Então, realmente o número ele continua crescendo, ele é muito grande. E aí o problema disso hoje é que a geração distribuída ela não é mais uma fonte que é pouco acessível para a população e precisa ser incentivada, né? Pelo contrário, na realidade, o incentivo ele foi tamanho que ninguém conseguiu prever esse crescimento, né? Quando a gente olha todos os relatórios de EPE, ONS, lá no início, todos erraram, ninguém acertou na previsão do aumento da potência instalada aí do parque gerador com relação a GD. E aí, qual é a incompatibilidade do subsídio com a situação atual, né, do setor, né? O problema é o seguinte: o subsídio ele é uma forma de modelagem tarifária. Então, basicamente, ele é isso, é uma forma de modelagem tarifária. E ele tem um objetivo que é basicamente garantir isonomia entre os usuários do serviço. Então, eu tenho, às vezes, usuários que têm situações diferentes, ou técnicas ou financeiras, né, que daí se enquadra a questão da hipossuficiência, e aí eu faço um subsídio cruzado para dar um acesso igual para esses usuários. Então, no setor elétrico, um exemplo muito bom é a tarifa social, né? A tarifa social, basicamente, é um incentivo cruzado em que o consumidor cativo normal paga mais por conta de quem não tem essa condição para ela poder utilizar o sistema, né? Então, há uma previsão aí, dentro dos princípios do artigo 170 da Constituição, que fala no dever de redução de desigualdade social, né, na ordem econômica da Constituição brasileira. Então, essa é a previsão lá do inciso 7 do artigo 170 da Constituição. Então, esse é o objetivo inicial do subsídio. O subsídio ele é também enquadrado na Lei Geral de Concessões, né, que é a Lei 8987. Então, ela trata lá a respeito do subsídio no artigo 13, em que ela fala que o subsídio ele pode ocorrer para a questão de por problema de questão técnica ou para atendimento de segmentos diferentes de usuários. Só que, quando a gente está falando aqui em segmentos diferentes de usuário, eu presumo uma hipossuficiência de um tipo de usuário para o outro, né? Então, um exemplo que é muito comum, né, quando a gente olha em outros setores, por exemplo, no transporte público é comum ter basicamente a tarifa zerada ou para idosos ou para comunidades, pessoas pobres, estudantes, tudo mais, né? Nesse caso, eu estou fazendo uma realocação da remuneração pela prestação desse serviço de quem pode pagar para quem não pode. O problema da GD é que quem basicamente se utiliza da GD, essa pessoa não é hipossuficiente, né? Hoje, para você instalar um sistema de geração distribuída solar, por exemplo, na sua casa, que a gente sabe que a maioria das GDs não estão nos telhados, né? Elas estão em fazendas que são subdivididas, burlando a legislação. Porém, para você fazer dentro do telhado, em cima do telhado da sua casa, o custo é extremamente alto, né? Extremamente alto. Então, pessoas hipossuficientes não têm nem acesso a esse tipo de solução para geração de energia. Porém, o custeio dessa solução está sendo feito por pessoas que, geralmente, via de regra, não têm condição de migrar para GD, porque é muito caro, né, para você, basicamente, instalar um sistema solar na sua casa ou numa fazenda de geração ou algo do gênero. Então, ele acaba sendo custeado por quem, no final do dia, pode ser mais considerado hipossuficiente em comparação com o gerador distribuído. Tem um professor de direito administrativo que tem um livro que é um ícone aí no tema de concessões, que é o professor Egon Bockmann Moreira, e ele endereça a questão do subsídio cruzado de maneira muito clara com relação à razão de ser do subsídio, né? O professor Egon ele fala basicamente o seguinte:
o subsídio cruzado ele tem um efeito redistributivo. Então, o que ele faz? Ele objetiva que os usuários do serviço público que têm mais condição socioeconômica ou que tenha um menor custo da prestação do serviço, ele contribua de maneira para amplificar o benefício social do serviço público para aquele usuário que não tem essa mesma condição dele, seja técnica ou seja econômica. Então, por exemplo, no setor de saneamento há a questão da regionalização, né? Então, para uma concessionária atender determinadas áreas que justificam o investimento em infraestrutura de saneamento, ela tem que pegar áreas que financeiramente são inviáveis. Então, comunidades mais afastadas, tudo mais. Isso é subsídio cruzado, né? Então, ele tá ligado à ideia de universalização do serviço público, né? E no caso da GD, o que a gente vê? A gente vê que, primeiro, não existe uma política pública com relação a esse subsídio e não existe uma norma de universalização que justifique, que faça sentido a aplicação desse subsídio para os novos entrantes de geração distribuída. Então, no final do dia, hoje o subsídio ele acaba se dando às custas, basicamente, dos usuários que não têm capacidade de ter esse tipo de serviço, né? Então, ele vai justamente na contramão da ideia de universalização do serviço público. Ele acaba colocando em risco o próprio serviço essencial, que é a distribuição de energia, por conta dos inúmeros problemas que isso acaba causando aí para o setor elétrico. É muito interessante, Felipe, porque você é advogado, eu sou engenheira, né? Então, ouvindo a sua explicação sobre os pilares, os princípios, né, de por que estabelecer um subsídio cruzado, né? O que está por trás, né? Essa coisa da hipossuficiência e tudo mais, muito legal você trazer, porque o que você está falando é o seguinte: ainda que o mercado, as soluções de negócio, elas fomentem esse tipo de negócio em GD, existem questões constitucionais, existem questões principiológicas do direito que, a despeito de ser um negócio, né, existem questões que precisam ser respeitadas, segundo a Constituição. E aqui do meu lado, eu que sou engenheira, né, eu penso a mesma coisa, eu até brinco sempre que eu falo o seguinte: não existe medida provisória capaz de revogar a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff é uma lei matemática da elétrica. Então, assim, da mesma forma, você dizer que não tem impacto do ponto de vista do fluxo de energia, infelizmente tem, porque isso é uma questão, né, que você pode até dizer que não tem do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de você medir lá, né, você vai identificar. Então, é muito interessante, você traz um paralelo, assim, que é muito útil aqui quando eu estou pensando do meu lado como engenheira, né? E aí você falou muito sobre os números, né? Como tem crescido 10.000%, né? Que dá 100 vezes. E você falou muito do 8 GB, que esse ano já foi 3 GB. Fala um pouquinho para a gente quais os efeitos para o nosso setor como um todo, se você puder abranger aí além até da distribuição, enfim. Mas acho que a distribuição é um dos elementos mais críticos, né? Fora, obviamente, o consumidor regulado, que não pode optar pela GD, desse crescimento, né? O que você falou? Lei 14.300 aí não é um freio, a gente ainda vai conviver com números muito elevados e esse subsídio tende a crescer. E aí, quais os efeitos disso, desse crescimento que a gente ainda vai ver aí ao longo dos próximos anos no nosso setor? Bom, Fabiola, eu penso que os efeitos eles são muitos, tá? Só que todos esses efeitos, quem arca com eles, via de regra, é apenas um grupo, que são os consumidores cativos. Às vezes até efeitos que acabam sendo desencadeados inicialmente no segmento de geração, dos geradores centralizados, a tendência é que isso seja repassado para o consumidor cativo no final do dia. Então, assim, olhando de maneira mais horizontal, né, um primeiro efeito que eu vejo na situação da geração distribuída é a expansão de oferta de energia, que vem acontecendo de uma maneira completamente descoordenada, né? No final do ano passado, o ONS ele divulgou aí para todo o setor o sumário executivo do Parpel do ciclo 24-27, né? O documento basicamente ele prevê que até o ano de 2027 o Brasil ele vai ter um parque gerador de 281 gigawatts de potência instalada. Só que o problema é que a previsão de carga para 2027 é de 111 gigawatts.
Então, basicamente, a gente tem menos da metade, cerca de 39% aí de consumo da energia da capacidade instalada que a gente vai ter, né? Então, qual que é o problema disso, né? Num primeiro momento, a gente pode pensar que é bom ter sobre oferta de energia, porque o preço da energia cai, né? Isso é basicamente um conceito universal da economia, né? Quando tem mais oferta que demanda, o preço, né, desse produto ou serviço ele tende a reduzir. Só que com a sobre-oferta de energia, considerando que a gente tem que consumir energia no mesmo momento da geração, né, isso vai causar uma geração vertida de absolutamente todas as fontes, né? Porque eu vou ter praticamente o dobro, possivelmente, de geração do que eu estou consumindo. Não dá para dizer que é o dobro, porque aqui a gente está falando em capacidade instalada, não em garantia física, mas, de certo modo, a gente vai ter, de fato, muita mais oferta do que demanda. E nesse caso, a sobreoferta no setor de energia, no setor elétrico, me parece que ela tem uma tendência de efeito exatamente contrário ao dos demais setores, em que a oferta em excesso reduz preço. Um exemplo desse tipo de situação, né? Vamos pegar o caso das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, né? Essas usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado, elas têm PPAs que são muito antigos, né? O PPA geralmente é no momento da outorga da usina, né? Contratos no ambiente regulado, de longo prazo, geralmente 30 anos, né? E essas usinas elas precisam ser despachadas para cumprir esses contratos, né? Se elas não forem despachadas pelo ONS, esses contratos não são cumpridos e essa usina ela tem que basicamente liquidar a diferença dela PLD. Se a gente tiver uma sobreoferta nesse nível que está previsto no papel do ONS, a gente provavelmente vai ter um impacto no despacho centralizado, que é feito pelo operador. Então, é possível que os geradores do MRE não sejam despachados por conta de sobreoferta de energia, porque o sistema não tem condição de absorver isso, porque as usinas de GD e outras fontes renováveis, né, como é o caso da eólica e da própria solar centralizada, elas são fontes não despacháveis. Então, ela está injetando no sistema, o sistema está absorvendo e eu não consigo controlar. Agora, imagina que esses geradores centralizados não sejam despachados por motivos que não são de despacho hidrotérmico, ou seja, de despacho de mérito mesmo. Isso vai acontecer o que aconteceu com o GSE. Né? Basicamente, esses geradores vão judicializar isso porque eles vão falar, não vou pagar essa conta. Né? Não é culpa minha, quem mandou o poder concedente autorizar essa quantidade desenfreada de projetos e de usinas que acabou impactando aqui na minha geração. Então, vai acontecer o que aconteceu na época da judicialização do GSF. E a gente sabe quem pagou a conta lá em 2015, né, quando teve o problema do GSF. Essa conta foi transferida para o consumidor. Então, é uma coisa muito, muito complicada, né, porque a expansão, a gente tem que ter em mente que o setor elétrico, desde sempre, ele teve uma expansão da oferta de energia de maneira coordenada. Isso sempre foi feito pela EPE, desde 2004, quando ela foi criada, e anteriormente a ela, por outros órgãos, que planejaram a expansão da oferta. Então, a expansão da oferta está sempre conectada à expectativa de aumento de carga. Né? Com a introdução da geração distribuída, a gente desregulou isso. A gente perdeu completamente o controle sobre a expansão da oferta de energia dentro do país. Né? E isso gera uma nova realidade que precisa ser regulada, né? Porque a gente precisa promover meios de coordenar essa expansão para que o sistema tenha a capacidade de absorver e sem prejudicar, no final do dia, o usuário final do serviço público de energia elétrica, né? Que é o consumidor cativo. Então, assim, existe ponto positivo na situação da GD, nessa introdução e aumento da oferta? Existe um monte, claro, né? Só que é um fato indiscutível que ele tumultua e dificulta o planejamento do setor elétrico, né? Porque esse planejamento ele passa a não ser mais centralizado, tal como sempre foi. Um segundo efeito que eu vejo também, assim, de bate-pronto, é a questão do desequilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição de energia. Isso é o que mais se fala, né, como problema da GD, né, a situação da quebra do racional econômico-financeiro dessas concessões, e essa quebra, ela, né, o prejuízo dela ele também é repassado para o consumidor.
né? Então, para o consumidor que fica na distribuidora, que é o cativo, né? E um outro efeito também que me parece bem evidente é a questão da escassez de infraestrutura, porque essas usinas elas precisam se conectar no sistema, então elas precisam de uma subestação. E a escassez de infraestrutura para a conexão dessas usinas de GD, ela gera um problema muito grande no âmbito da regulação aí do serviço de distribuição, né? As concessionárias elas não têm capacidade para conectar todo mundo que quer conectar. A lei ela prevê que todos devem ser conectados, mas com alguns requisitos. Isso acho que também é um efeito bem complexo para o setor elétrico aí dentro do âmbito da geração distribuída. Interessante, Felipe, que você colocou aqui um ponto de alerta, né? A gente repactuou o GSF lá atrás em função do despacho fora da ordem de mérito, o termoelétrico. Agora você está falando, olha, a gente tem aqui um despacho totalmente fora da ordem de qualquer coisa, que é o despacho de micro e mini GD, que também desloca o MRE, né? Então, assim, a gente repactuou lá por uma razão, mas realmente essa nova razão, ela pode vir a ser bem relevante e que desloque esses geradores, eles vão querer, com certeza, que alguém, que ele seja ressarcido, né? Muito, muito interessante esse seu ponto. E aí, uma questão que você falou ali do crescimento desordenado, né? E todos esses impactos, é muito curioso, né? Que a gente não botou ainda na equação a abertura do mercado do Grupo P, que se você coloca aí mesmo que desanda o caldo, né? Então a gente nem falou em abrir, porque se você coloca aí nessa equação a abertura do mercado, aí a complexidade e todo esse ajuste, né? Que é um reloginho suíço, né? Esse relógio suíço que não está rodando bem, aí mesmo que ele complica. Mas agora o que eu vou pegar o gancho é do que você acabou de falar sobre infraestrutura de distribuição. Você falou que é o último elemento que você colocou. E aí eu queria até perguntar para você que está mais próximo disso, eu confesso que eu não conheço muito, como funciona a questão do acesso dessas usinas de GD ao sistema? Sobretudo essas que são da geração compartilhada, tem espaço para todo mundo, a distribuidora final ela é obrigada a garantir acesso para todas essas usinas de GD. Você que está mais próximo disso, conta para a gente como funciona, Felipe. Bom, esse acho que é um dos grandes problemas aí enfrentado, tanto de um lado pelos agentes de GD, quanto também pelas distribuidoras, né? De um lado, os agentes de GD, eles querem se conectar e muitas vezes não conseguem, e de outro lado, as distribuidoras, elas estão sufocadas, não conseguem mais aceitar conexão e são forçadas muitas vezes a isso, né? Então, hoje, tem centenas de casos judicializados no Brasil, em que agentes de geração distribuída acabam entrando, propondo ações judiciais para forçar a distribuidora a conectá-los, ou, no caso, em algumas situações, para isentá-los aí daquela participação financeira que a Lei 14.300 impõe. E é uma situação muito complicada, porque quando você leva, inclusive, para o judiciário esse tipo de tema, né, o judiciário ele não tem a capacidade técnica setorial, tal como o Maneel tem de analisar o assunto. Então, é um tema muito sensível. O que acontece, né? Hoje a gente tem esse aumento exponencial, né, da oferta de energia, que a gente acabou de discutir, e essas usinas elas precisam se conectar, porque senão, as usinas de GD, né? Porque senão, basicamente, todo o investimento que o empreendedor fez, ele acaba não se viabilizando, né? E essa conexão ela é feita por uma subestação, né? Então, eu tenho a usina, essa usina vai lá e se conecta em uma subestação mais próxima da concessionária de distribuição. Só que essas subestações, elas têm uma capacidade limitada, tanto de quantidade quanto de injeção de energia, né? De quantidade de conexão de um lado e injeção de energia de outro, né? Então, como o aumento da GD ele foi absolutamente desproporcional, a expansão dessas infraestruturas de subestação de energia pelas concessionárias, ela não conseguiu acompanhar a demanda de conexão por usina, né, de GD. Então, a gente teve um descasamento entre aumento de oferta e demanda por conexão e o planejamento de expansão do sistema. Então, essas subestações das distribuidoras, elas se esgotaram com uma velocidade um tanto quanto rápida, né? E, basicamente,
a gente teve problema de conexão, a grosso modo, assim, digamos. Só que hoje a situação ela é absolutamente caótica, tá? Quem hoje acredita que enfrenta o maior problema do Brasil é a CEMIG. Por quê? A CEMIG, ela está em Minas, né? E o Triângulo Mineiro ele tem o maior índice solarimétrico do Brasil. Então, tem muito sol lá, e por conta disso a geração solar lá rende muito, e aí você tem muito investimento em energia solar e muito pedido de conexão, né? Só para ter uma ideia, em 2022 a CEMIG recebeu mais de 160 mil pedidos de acesso, né? Foram aproximadamente 400 pedidos por dia, né? E existe um problema físico que é a falta de capacidade do sistema de distribuição para absorver e conectar essa demanda, né? Então, se a concessionária ela autoriza a conexão sem ela ter capacidade para isso, ela acaba prejudicando, colocando em risco os usuários que já estão conectados no sistema, né? Então, esse prejuízo ele pode ser desde a interrupção do fornecimento de energia, grosso modo, né, uma hipótese de colapso da subestação, quanto também questão de agravamento de índice de DEC, FEC, sobretensão na rede média de tensão, na rede de média tensão, perdão. Então, são problemas muito sérios, e isso acaba afetando a obrigação da concessionária, que é a manutenção do serviço de forma adequada, né? Isso é uma previsão da lei de concessões, né? O artigo 6º dela obriga as concessionárias a manter o serviço de maneira adequada, né? E como é que ela faz, como é que ela mantém o serviço de maneira adequada se ela tem que conectar todo mundo, colocando em risco a continuidade e a própria qualidade da prestação do serviço? Então, é uma situação muito complexa de ser resolvida, né? E a questão que fica é como que isso é endereçado do ponto de vista regulatório, né? Como que o direito regulatório endereça esse tipo de problema, né? Via de regra, no âmbito do direito regulatório, o uso de infraestruturas por agente econômico, ele é tratado por uma teoria que chama Essential Facilities. Essa teoria das Essential Facilities, ela basicamente compreende um instituto jurídico que ele garante o exercício de um direito de acesso em infraestrutura e em redes que já estão estabelecidas num local e que são necessárias para a atividade econômica de algum agente e que não é possível eu fazer uma duplicação disso. Um exemplo clássico de uma Essential Facility. Os postes que nós temos, tem as linhas de transmissão de energia, a gente não consegue colocar mais postes que aqueles. E as empresas de telecom, quando precisam passar os cabos, elas usam esses postes. Então, aquilo é um compartilhamento de infraestrutura. E isso se enquadra exatamente na teoria da Essential Facility. Eu não tenho como duplicar esse sistema e eu posso colocar uma quantidade ilimitada de novos agentes para usufruir, para compartilhar dessa infraestrutura, e eles precisam dessa infraestrutura para isso, né? Então, é literalmente o caso do poste no setor de telecom. E essa teoria, inclusive, ela surgiu de um caso emblemático julgado na justiça norte-americana, que é o caso da MCI Communications contra a AT&T. Foi lá que as bases da teoria da Essential Facility foi sedimentada, assim digamos, né? Qual que é o problema, a relação disso com a questão da geração distribuída, né? Para solicitação de acesso, o pedido de parecer de acesso, ele se enquadrar no conceito de facility, esse acesso ele precisa ser viável primeiro para um número ilimitado de entrantes, tá? Porque isso é uma condição da teoria da Essential Facilities. Não é o caso do acesso do agente de GD ou de qualquer agente, né? A gente não tem uma possibilidade de conectar um número ilimitado de entrantes. Essa não é a realidade das infraestruturas de subestação de energia. Então, assim, esse é um primeiro ponto pelo qual as concessionárias elas não podem ser obrigadas a fazer investimento de maneira indiscriminada, além do planejado originalmente por ela, porque o acesso, a conexão ao sistema não é uma facility tal como enquadrado aí na teoria da Essential Facilities, que é o caso de, por exemplo, faixa de domínio de rodovia, em que você passa cabos, entre outras infraestruturas que podem ser compartilhadas de maneira quase que indeterminada, né? E, de outro lado, a gente tem também a própria Lei 14.300, que ela prevê
a situação da participação financeira do agente de geração distribuída na hipótese de necessidade de ampliação ou expansão da capacidade de conexão das concessionárias. Por que basicamente a lei faz isso, né? Por que ela impõe que o agente de geração distribuída participe financeiramente no custo de expansão da subestação? Porque, basicamente, se eu aloco essa obrigação integralmente para a concessionária, eu vou tumultuar e desorganizar todo o planejamento de investimento dela, né? E isso acaba quebrando o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição, porque elas têm, basicamente, um planejamento de investimento, ela não pode sair preterindo um investimento em prol de outro de maneira desorganizada, né? Hoje, existe, inclusive, diversas decisões judiciais nesse sentido, reconhecendo que a obrigação, de um lado, de participação financeira do agente em subestações, na hipótese de necessidade de expansão da capacidade, quanto também que as concessionárias elas não têm a obrigação de maneira indeterminada de fornecer, garantir acesso para todo mundo, né? A gente precisa observar a capacidade realmente do sistema, porque isso não tem nada a ver com universalização do serviço público. A universalização do serviço público é basicamente permitir conexão de novas unidades consumidoras, né? Então, eu tenho novos clientes que vão receber energia, mas não entrantes a ponto de conectar para fornecimento de energia, tal como ocorre com a situação da GD. Então, basicamente, esse é o contexto da situação das conexões aí dessas usinas. Muito esclarecedor, Felipe. E aí, fazendo um paralelo aqui com a geração centralizada, é a mesma coisa. Todos esses, sei lá, agora já olhei ontem, estava 170 gigas de usinas que estão em tese lá no cronograma, no mapa de monitoramento no BI da ANEEL de implantação. Vamos falar das usinas centralizadas. É mais ou menos como se todas essas usinas dissessem o seguinte: eu quero entrar no sistema e o sistema que lute aí para conseguir que eu escoe a minha energia. Não é assim que funciona, né? Porque existe um planejamento, você tem que considerar que existe uma transmissão, uma infraestrutura, no caso de transmissão, que é restrita, né? Inclusive, o ONS tem dado muitos pareceres de acesso para a geração centralizada, dizendo o seguinte: olha, a gente te dá o parecer, mas é um parecer que não tem uma solução estrutural. Algumas situações é assim, a gente vai fazer um corte, né? O famoso curtailment da sua energia, se não houver condição. Então, é um paralelo interessante de fazer com a distribuidora. A distribuidora está sendo obrigada a dar esse acesso e não pode cortar o operador de GD, né? Ela diz: olha, infelizmente, não é um paralelo interessante da gente fazer, porque a distribuidora está numa situação bem complicada, porque quando a gente fala em centralizada, você tem a transmissão separada da geração, que é separada do ONS, que é separado da EPE, ou seja, você tem agentes com papéis muito claros, né, e remunerações muito claras. E na GD a coisa fica tudo muito misturada ali na distribuidora, e aí vem até a minha próxima pergunta para você, justamente por ter a tarifa é algo tão complexo, né? O equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora é uma coisa tão complexa que, se você mexe na TE é afetado, se você mexe na TURD é afetado. No final das contas, esse imbróglio, né? Como fica o tal do equilíbrio econômico-financeiro da concessão de distribuição, até à luz do que a gente está vendo agora, que a gente está discutindo, justamente os novos contratos de concessão. E até, se você puder falar assim, tem alguma forma da gente resolver isso já nesses novos contratos? Conta para a gente, Felipe, a sua visão em relação a isso. Bom, Fabiola, com relação ao equilíbrio econômico-financeiro, toda e qualquer concessão ela tem uma equação econômico-financeira e ela precisa ser respeitada, né? Independente do setor. Podemos falar aqui no setor rodoviário, de rodovias, né? O setor de portos, setor de óleo e gás. Essas concessões elas são estruturadas em cima de um racional econômico-financeiro. E esse racional econômico-financeiro, ele basicamente é um racional que ele reflete as bases da proposta original que o concessionário formulou no momento daquele leilão, né? Então, quando eu vou participar de um leilão, eu precifico basicamente todo esse projeto, chego numa tarifa e eu levo em consideração vários aspectos. E esse é o meu racional econômico-financeiro, né, que está na minha proposta originária. Quando eu tenho eventos que tumultuam ou que desequilibram
equilíbrio econômico-financeiro, esse racional econômico-financeiro, né, eu preciso reequilibrar o contrato de novo para que esse contrato ele se mantenha sustentável, né? Claro que se for desequilibrado por questões de responsabilidade da concessionária, aí ela vai assumir o risco. Mas situações que são riscos que não for, aliás, não são nem riscos, às vezes são imprevisões, né? Porque risco e imprevisão é diferente, né? Então, incerteza, na realidade, perdão, usei o termo errado. Risco e incerteza são conceitos diferentes. No caso de incertezas, elas não permitem nem sequer precificação. E por conta disso, isso precisa ser reequilibrado, né, para que seja respeitada a equação econômico-financeira do contrato. Então, as concessões de distribuição de energia, elas não são diferentes, né? Elas foram estruturadas e modeladas no momento do leilão, há 30 anos atrás, num momento que nem se pensava em geração distribuída, né? Então, a geração distribuída ela é um fenômeno que ela é completamente estranha ao contrato de concessão de distribuição, né? Ela não foi prevista e muito menos precificada. E esse tipo de ocorrência ele não é incomum em contratos de concessão. Pelo contrário, ele é bem comum esse tipo de situação. Por quê? Porque os contratos de concessão são contratos de longa duração. São contratos que geralmente têm prazo de 30 anos de vigência e é impossível, absolutamente impossível, eu prever tudo que pode acontecer num prazo de 30 anos, né? Então, justamente por conta disso, que os contratos de concessão eles são chamados de contratos incompletos. Contratos incompletos por quê? Porque eles são contratos que eles vão se aprimorando ao longo do tempo, né? Aí entra um conceito também, que é o conceito de mutabilidade das concessões. As concessões elas vão mudando ao longo do tempo, né, por conta da modernização da sociedade e tudo mais. E aqui entra um papel que é importantíssimo das agências reguladoras, porque as agências reguladoras, como elas são as gestoras desses contratos, elas têm um papel que é um papel de uma função, na realidade, que é uma função de integrar esses contratos. Então, é o que a gente chama no direito regulatório do papel integrativo da agência reguladora, né? Então, ela tem uma função integrativa que é justamente interpretar e completar esses contratos por eles serem contratos incompletos por natureza, né? Então, é o que a gente chama de regulação por agência, que eu tenho basicamente a agência para integrar esse contrato ao longo do tempo, por conta das lacunas naturais dele, né? Isso é uma questão de custo de transação, né? Porque se eu imagina lá que eu vou negociar o contrato de concessão em 1980, 1990, na realidade, que é mais ou menos a data deles, né? Se eu for prever tudo que pode acontecer, o custo de negociação desse contrato é muito alto, porque eu vou ter que, basicamente, fazer um exercício de futurologia. Então, chega um momento que vale mais a pena você não prever algumas coisas e interromper a negociação, concluir a negociação com um contrato incompleto, do que eu querer prever tudo possível dentro desse contrato. Então, é o que a gente chama de custo de transação. E aí, sempre que acontece algum evento que distorce esse racional econômico-financeiro, cabe à agência reguladora fazer o reequilíbrio econômico do contrato, né? No caso da AGD, o principal impacto que a gente tem, que é causado no equilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição, é a questão do subsídio cruzado, para financiar a operação da geração distribuída, né? O valor de energia para o consumidor cativo ele é composto pela TE, que é a tarifa de energia, que é dividido entre energia e encargos, né? São basicamente dois custos dentro da TE, e de outro lado a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, que é composta pelo fio A, fio B, encargos e as perdas, né? Sejam técnicas e também as não técnicas. O problema é que o agente de GD, quando ele consome energia da distribuição usando o crédito dele, ele tem isenção de todo o valor da energia, seja da TE e seja da TUSD. O primeiro problema disso é que assim, o agente de geração distribuída ele está usando o sistema de distribuição, né? Então a gente pode dizer que ele não usou energia porque ele entregou, tudo bem, mas o sistema ele está usando. Ele está usando para injetar a energia que sobra para ele e ele está usando quando ele precisa da energia da distribuidora. Então, a energia que chega para ele vem pelo sistema de distribuição, como para qualquer outro consumidor da concessionária. Então, o primeiro ponto é que não faz sentido você cobrar o consumidor cativo pelo uso do sistema
e não cobrar o agente de GD. Os dois estão usando o sistema, né? Então, é um tratamento completamente antisonômico, né? O segundo problema disso é que quando a gente tem uma quantidade razoável de consumidor cativo que deixa a concessionária, deixa de ser cativo, assim, digamos, e vira agente de GD, a gente tem uma redução que ela é significativa na quantidade de usuário que está custeando aquele sistema de distribuição. Então, a concessionária ela tem uma perda considerável da receita dela que remunera o uso do sistema de distribuição. E quando esses usuários eles saem do sistema, eles deixam de pagar esse sistema, o custo continua o mesmo, né? Não é um caso de um fornecimento de bem que eu reduzo, se eu tenho menos gente consumindo, eu tenho menos custo. Não, o sistema de distribuição está lá, já foi investido e está instalado. Então, ele vai custar, faça chuva, faça sol. Quando eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 10% da minha base de clientes pagadoras que migram para GD e param de me pagar. O custo da distribuição, eu preciso realocar ele entre os 90% que sobraram. É isso que acontece, né? E como que isso é feito? Isso é feito nas revisões tarifárias que acontece regularmente, periodicamente, pela ANEEL para as distribuidoras de energia. Então, a gente tem a RTP, RTA, vários mecanismos de recomposição da tarifa, né, de revisão tarifária, que claro, esses procedimentos eles têm um lag regulatório porque eles são periódicos. Então, do momento que eu faço essa revisão, né, eu vou olhar todo o prejuízo que foi, todo o impacto que eu tive com a situação da geração distribuída e vou ajustar a tarifa para refletir a nova realidade daquela concessionária. Só que quando eu reajusto a tarifa, quem que paga essa tarifa? É o consumidor cativo, basicamente. Então, é quem não usa a GD que vai pagar isso. Então, é uma situação extremamente perversa, porque eu faço com que o prejuízo gerado por quem usa GD seja pago por quem não usa. E, geralmente, quem não usa é quem tem menos condição, porque quem tem condição de investir em geração distribuída, investe, né? Então, eu gero uma situação extremamente perversa e muito grave, que a própria doutrina especializada ela nominou isso de espiral da morte. Esse é o termo que vem sendo utilizado no âmbito do setor elétrico, né? A lógica da espiral da morte é basicamente a seguinte: quanto maior for a tarifa de energia do consumidor que é cativo, maior vai ser a atratividade da geração distribuída. Ou seja, ele vai ter mais incentivo para ir para a geração distribuída, porque o custo da energia, né, o custo da tarifa para o consumidor cativo está alto. Então, o consumidor ele tem um incentivo para ir para a GD. E quanto mais consumidor vai para a GD, maior aumenta o valor do consumidor cativo. E eu gero uma espécie de um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso ele vem sendo tratado como a espiral da morte, porque basicamente, quanto mais gente migra para a GD, maior o incentivo de ir para a GD, mais inviável fica a permanência na posição de consumidor cativo, e eu acabo mantendo lá só quem realmente não tem condição de migrar. E na hipótese de todo mundo migrar, eu tenho aí basicamente uma implosão, né? Um colapso do serviço de distribuição de energia, porque ele não consegue mais ser custeado. Então, nessa hipótese, a própria GD não vai receber energia porque o sistema não vai estar mais funcionando. Então, a lógica da questão da equação econômico-financeira basicamente é essa. A gente tem que ter em mente que esse valor ele é periodicamente repassado para o consumidor e gera um incentivo para o que ficou também sair de uma maneira praticamente permanente. Isso aconteceu na Itália. A Itália ela introduziu a geração distribuída, né, através de uma lei que eles denominaram conto energia. E lá aconteceu exatamente esse problema. A gente teve um aumento de incentivo, a gente teve uma atratividade tão grande para a geração distribuída que a base de remuneração do sistema, ela basicamente, não vou dizer que sucumbiu, mas ela reduziu drasticamente. E aí, por conta disso, o setor elétrico lá precisou ser replanejado, porque eles não tinham mais condição de continuar custeando o serviço de distribuição. Então, é o que a gente hoje está indo para esse caminho aqui no Brasil, né?
E sobre o equilíbrio econômico-financeiro, Felipe, você nem explorou a questão de que entre esse momento em que há as revisões ou o reajuste, né, que você ali, a distribuidora perde a receita, ela tem uma questão de fluxo de caixa, então ela precisa eventualmente, não sei, emitir debêntures, chamar o acionista para botar dinheiro, e isso afeta o WOC dela, né? O custo médio ponderado do capital dela eventualmente, se ela está tendo que pegar capital de giro, é um preço, um custo bem mais alto, um spread mais alto, então isso também acaba refletindo aí, será que a gente não deveria aumentar esse WOC, né? Enfim, é só uma reflexão que eu faço aqui. Aí agora eu queria, assim, para finalizar, você vê solução até, assim, se a gente tivesse, em vez de net metering, feed-in tariff, teria sido melhor, né? Não sei se você tem uma opinião sobre isso. E da mesma forma, os novos contratos de concessão, eles podem endereçar isso? Como resolver esse problema, sobretudo esse da espiral da morte que você comentou? Olha, Fabiola, com relação à questão, até curioso, você mencionou o feed-in tariff. Na Itália, o modelo regulatório tarifário é o feed-in tariff. E o problema também aconteceu lá, né? Eles não conseguiram fugir dessa situação. Hoje o Brasil está passando por um boom de geração distribuída, isso é um fato, precisa ser reconhecido. E isso causa, naturalmente, uma descoordenação da exploração da infraestrutura de rede, né, que é o sistema de distribuição. Né? O custo do subsídio da GD ele é transferido para o consumidor cativo da concessionária, ou seja, quem paga o benefício é o consumidor normal e não a GD. E, de outro lado, a gente tem também um cenário de limitação de recurso e de escassez física do sistema. Né? É normal que o concessionário ele não consiga atender de imediato todas as solicitações de acesso que ele tem. Né? O sistema de distribuição ele tem limitação, essa limitação precisa ser observada, senão a gente coloca o sistema em risco. Né? Então, por isso que o acesso desregulado de novos entrantes ele vai contra a própria obrigação de manutenção do serviço adequado pelo concessionário. A questão é, quais as soluções? Né? Eu acredito que, assim, em primeiro lugar, é urgente a revisão dos subsídios da GD. Né? A Lei 14.300 ela não foi capaz, na minha visão, de conter essa situação. Né? Ela foi uma solução que mitigou um pouco, mas nem de longe ela foi capaz de endereçar o problema de maneira efetiva. Né? E essa revisão do subsídio, né, ela pode ser ou da maneira que eu acredito que seja mais correto, que é o próprio agente de GD pagando pelo uso do sistema, ou então uma outra opção é o poder público custear isso diretamente. Né? Que ocorre? Né? O poder público custear isso diretamente, a gente vai repassar essa conta para todo contribuinte. É isso que acontece. Então, o Brasil inteiro vai pagar por quem usa o painel solar. É uma solução melhor do que quem não usa pagar. Né? Pelo menos a gente universaliza essa conta, né, de maneira geral. Mas eu acho que ela não resolve 100% do problema. O Brasil, o Estado brasileiro não tem aí disponibilidade de caixa para isso. Né? A gente está em uma corrida absurda pelo governo federal de aumentar a arrecadação, então não parece que está sobrando dinheiro. Então, por conta disso, o que parece ser mais razoável é que o próprio agente de GD custeie o seu próprio uso. A segunda possível solução é com relação à questão do tema da conexão das usinas de GD. Né? Eu entendo que isso precisa ser melhor regulado pela ANEEL. Hoje a situação ela está mal colocada de uma maneira que está gerando judicialização. Então, se tivesse uma regulação mais eficiente, talvez não haveria judicialização desse tema e as empresas, tanto de um lado as empresas distribuidoras, né, as concessionárias, quanto os usuários de GD, eles teriam uma previsibilidade maior que eliminaria uma insegurança jurídica que é ruim para todo mundo. É ruim para a concessionária, é ruim, de outro lado, para o usuário, para o agente de GD. Né? Eu entendo que a concessionária ela não pode ser obrigada a conectar o novo entrante a todo custo e de qualquer maneira. Né? Acho que isso coloca em risco a qualidade e a continuidade do serviço, afeta o DEC e o FEC da distribuidora e também prejudica, em última análise, a modicidade tarifária, porque a partir do momento que eu obrigo a concessionária a ter que investir de maneira indiscriminada no aumento da capacidade de conexão,
essa conta também chega lá no final do dia no consumidor. Então, eu entendo que basicamente a expansão do sistema, ela precisa, não tem outra forma, ela precisa respeitar a coordenação racional da expansão do sistema, que é feita nas distribuidoras, é feita pelo PDD, né, que é o Plano de Desenvolvimento da Distribuição. Né? Esse plano ele é submetido à ANEEL, enquanto a agência reguladora, ele é validado pela ANEEL, então a expansão ela tem que seguir o planejamento, ela não pode seguir a demanda de agentes de GD, porque isso vai basicamente criar aí uma descoordenação completa do sistema de distribuição. Uma solução que é endereçada pelo ONS, naquele sumário executivo do Parpel 23-27, é o seguinte: a possibilidade de realização de leilões regulatórios. Então, o que você faz? Em vez de abrir indistintamente o acesso às subestações para todos os agentes, né? Então, basicamente, quem se conecta, quem chega primeiro, você pode realizar leilões periódicos, de tempo em tempo, em que quem der o melhor lance para conexão e também tiver a melhor capacidade técnica disso, é quem vai ser conectado primeiro. Então, você faz um leilão regulatório em que os usuários da GD eles competem entre eles mesmos. Então, eu não tenho uma necessidade de conectar todo mundo, mas eu também não faço as conexões só pelo regime de tempo, né? O regime cronológico. O regime cronológico ele tem um problema, que é o seguinte: a concessionária ela tem que analisar conforme a cronologia. E muitas vezes o projeto que vai ser conectado ele não é o melhor projeto a ser conectado para a necessidade, para a disponibilidade daquela subestação. Então, às vezes, eu consigo conectar projetos que se adequam melhor a ela do que pela ordem cronológica. Então, a criação de um leilão regulatório entre esses agentes de GD para conexão me parece uma solução bastante eficiente para endereçar o problema, pode dar conta de conter essa briga, né, essa sangria desatada pela conexão, custe o que custar, né? Que de um lado é complicado para a gente GD, porque ele vai lá, organiza o projeto e depois não consegue entrar no sistema, mas de outro lado também é inviável para a distribuidora dar conta de tudo, né? Com relação à questão da renovação das concessões, foi enviado recentemente uma proposta de minuta do decreto de renovação das concessões, foi enviado pelo Ministério de Minas e Energia para a Casa Civil, para avaliação deles. Essa minuta é uma minuta preliminar, endereça vários temas bacanas, como uma questão ali que é endereçada, que é muito interessante, é a questão das perdas não técnicas, que hoje é uma grande pedra no sapato, né, de distribuidoras como Light, como Amazonas, né, e algumas outras, que têm aí um índice de perda não técnica muito grande. Então, eles propõem lá a possibilidade da concessionária ela solicitar uma definição de tarifa diferenciada conforme a especificação técnica da região. Então, numa situação de favela, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior, eu posso estabelecer lá uma tarifa diferenciada. No Amazonas também, que tem muito lugar que você não consegue chegar de carro, então você consegue também estabelecer tarifas diferenciadas, né, para esse tipo de problema. Só que a questão da GD, até onde eu analisei desse documento, acho que ela não chegou a ser bem endereçada. A gente tem que ver que o subsídio ele é estabelecido, né, tanto lá pela 482 quanto pela 14300. Então, esse regime ele persiste independente do novo contrato de concessão ou não, seja ele renovado ou seja feito um contrato de concessão novo, né? O contrato ele vai ter que observar as normas existentes no momento. Então, o ideal é endereçar isso não no âmbito da renovação da concessão, mas no âmbito regulatório como um todo, né? Então, como foi feito no momento em que foi introduzida essa figura da geração distribuída, né? E, por fim, assim, eu acredito que essa situação ela deixa um aprendizado muito grande para o regulador, que é pensar muito bem antes do estabelecimento de subsídio cruzado, porque o subsídio cruzado ele é muito fácil de criar, mas ele é muito difícil de retirar. Então, os agentes econômicos eles se acostumam com aquele benefício, né? Isso vira parte da realidade dele
mais importante, ele se planeja com base nesse benefício, né, nesse subsídio. Então, é uma situação real que o poder público, e principalmente o regulador, ele coloca, de um lado, os agentes econômicos e, de outro, as concessionárias em posições antagônicas por conta disso, porque, no final do dia, todo mundo tem o seu quê de razão, né? Só que a situação precisa ser resolvida. Então, o subsídio, ele realmente tem que ser pensado de maneira muito estratégica, e quando ele é dado, ele tem que ser dado com critérios para ser retirado, né? Porque senão ele fica como se fosse uma carta, um cheque em branco, e você depois precisa rediscutir o critério para remover ele. Quando o critério é estabelecido lá atrás, né, então a gente, no momento lá do estabelecimento desse subsídio, em 2012, a própria ANEEL cria gatilhos. Então, se a geração distribuída alcançar tal potência instalada, eu tenho um gatilho que eu vou acabar aqui com o subsídio. Esse subsídio ele fica controlado, né? Mas quando a gente cria ele de maneira indiscriminada, sem limites, é muito difícil impor depois, né? Então, eu acredito que essas são as formas de possivelmente endereçar esse tema atualmente. Muito interessante você ter falado, eu não tinha ideia de que estavam pensando nos leilões regulatórios que você falou. Inclusive, quem tiver interesse em saber que essa solução também é uma solução que está indicada aí por EPE e ONS para o acesso da geração centralizada à transmissão. E quem tiver interesse, a gente tem um headcast, que é o 39, que é o procedimento competitivo de margem, a escassez do recurso de transmissão pela primeira vez sendo valorada no Brasil, muito interessante, com o Rômulo Ristoff. E sobre, para complementar essa conversa com o Felipe, que foi excelente, também temos um headcast 14, que é a conta do sol na taxa de luz com o professor da Rede Energia. O Rômulo Ristoff também é nosso professor, mas o Lucas Simone participa desse headcast 14, que está muito interessante. Ele detalha aí essa questão da espiral da morte. Excelente, Felipe. Super denso aqui a nossa conversa, mas, assim, infelizmente, chegamos ao fim. Queria te agradecer demais a presença. Volte sempre que você quiser, a Rede está de portas abertas para você. E queria saber aqui se tem algum recadinho final, se faltou falar alguma coisa, esse espaço agora aqui é seu. Obrigado, Fabíola. Eu que super agradeço pelo convite. É um prazer estar falando aqui com você. Sou ouvinte do Redcast já há bastante tempo, então muito bacana estar aqui discutindo esse tema. Agradeço aí aos ouvintes do podcast também e desejo uma excelente semana a todos. Obrigada, Felipe. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E esses 2 que eu recomendei principalmente. E para deixar aqui as sócias da Rede Energia Felizes, deixe aqui a sua avaliação, os seus 5 estrelas, o seu joinha no nosso episódio. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!